know the story of the Princess Issa? Quando eu assisti pela primeira vez ao trailer de Rebel Moon, lá atrás eu realmente pensei que nós poderíamos ter uma nova grande história no campo da ficção científica. Eu realmente torci pelo projeto em especial porque eu sabia da direção do Zack Snyder, cujo trabalho já é conhecido por todos nós e particularmente admirado por mim. Entretanto, que decepção. O filme é uma bagunça e logo à frente nós temos uma protagonista fraca, e eu vou me repetir em muitos momentos nesse filme reafirmando isso. É uma protagonista fraca, sem carisma e completamente deslocada da história. Ela não sustenta em momento nenhum a sua posição, sendo inclusive facilmente apagada em qualquer momento por qualquer um dos coadjuvantes. E bom, nós vamos conversar um pouco sobre alguns pontos que eu considero importantes nessa história. Inicialmente nós somos introduzidos a um mundo visualmente impactante. Trata-se de uma lua habitável com todo um ecossistema não explorado pelo filme, infelizmente. E à primeira vista parecia um mundo árido, como em muitas outras histórias, inclusive histórias comentadas e sobre as quais nós conversamos aqui no canal, que são deste tipo, né? E que você vai lembrar bastante. Você vai lembrar bastante de Arrakis naquelas primeiras cenas, você vai lembrar também de Tatooine, de Star Wars. Porém, logo em seguida nós percebemos que não era exatamente um mundo árido. Tratava-se de um mundo com um solo muito fértil, um contraponto ao que foi apresentado na primeira tomada. E a confusão ela começa logo nesta primeira apresentação. Nós temos ali uma comunidade rural que trata tudo em comum, e até aí tudo bem, é possível, com um grande, porém abissal, atraso tecnológico e de desenvolvimento mesmo, que vai ficar mais marcante, né, que vai ficar mais evidente à medida que a gente for avançando na história do filme e percebendo os outros lugares habitados deste universo. Não que seja nos mostrado algum local habitável que seja, digamos, memorável ou com desenvolvimento moral, não. Existe uma carência moral e de desenvolvimento, eu vou falar, humano, né, em todos os locais que são apresentados no filme, seja na elite, né, do governo geral ou no pior e mais pobre dos lugares. Existe uma carência moral em todos os locais apresentados. Isso também incomoda a história, mostrando que o desenvolvimento tecnológico daquela sociedade, né, daquela humanidade explorada no filme, não foi acompanhado por um desenvolvimento ou mesmo por marcos morais firmes que pudessem dar aquelas pessoas, não é, condições, digamos, dignas de vida. What do you think they want? Everything. I found her. Skargiver. Voltando à história propriamente dita, nós temos aquele assentamento pacífico, aparentemente pacífico, interiorano, né, rural, que acaba por ser visitado por um braço do governo tirânico daquele universo. A tropa armamentista, né, ali presente, faz uma busca por um grupo de rebeldes e no caminho, em busca de suprimentos, eles acabam por esbarrar naquela comunidade específica, daquela lua específica, onde especificamente vive uma mulher estranha quando comparada aos demais da sua comunidade e misteriosa porque percebemos que ela tem um passado, né? Ela esconde alguns detalhes em si não revelados ainda. E que naquele cenário de coincidências esta mulher se torna a única esperança daquele povo de sobrevivência diante daquela ameaça monumental. Segue-se então um curto arco de apresentação da personagem, do seu passado e da grandeza da ameaça que aquela comunidade enfrenta. O estranho aqui é que a história dela, a história da protagonista, não convence, não empolga e não é envolvente. Isso é bastante estranho. Não existem elementos de identificação com a personagem que é completamente insossa, literalmente insossa. E nesta parte nós já conhecemos inclusive outros personagens que eram incrivelmente mais carismáticos do que ela. Como, por exemplo, eu posso citar uma jovem camponesa que fora salva pelo androide. Tem até um momento ali de introdução de uma amizade dela com o androide. Existe, você percebe, um paralelo da figura daquela camponesa com a da princesa que fora raptada ou morta, enfim. Esse detalhe da história a gente ainda não dispõe essa resposta. Mas são
tantos elementos que rapidamente são introduzidos sobre esta pequena camponesa que você passa a torcer por ela. Eu queria que ela fosse a protagonista, não a protagonista real, né? A moça que é colocada lá no protagonismo da história. E na verdade eu me percebia torcendo inclusive pelos outros personagens, porque eu precisava de uma âncora na história. Visualmente eu estava gostando do filme, porém a história me deixava sempre à deriva e eu precisava desse alicerce, né? E isso era algo que não me era oferecido, essa âncora, esse alicerce não me era oferecido pela tal Filha do Fogo, anunciada no título do filme. Então a história segue com a formação de um grupo de insurgentes, de rebeldes, contra as forças opressoras daquela nação-mãe, e a cada indivíduo que ia se unindo ao grupo, uma pequena introdução ao personagem era realizada, e assim a protagonista era ainda mais e mais apagada. Muito embora os outros personagens também fossem colocados em um segundo plano logo em seguida às suas apresentações. Infelizmente, no filme não existe nenhum tipo de desenvolvimento dos personagens. Eles parecem, na verdade, um grupo de NPCs de jogo, de videogame, de RPG, um grupo de personagens sem vida própria, eles ficando sempre parados no cenário e sem expressões e sempre em um segundo plano. Isso foi algo amargo, difícil de conceber, de entender, e eu realmente não entendi a abordagem dada àqueles outros personagens. Visualmente eles são impactantes, eles lembram muito os filmes dos anos 80, começo dos anos 90, mas eles não têm o mesmo carisma, o mesmo desenvolvimento. Eles estão no segundo plano sempre em silêncio, de olhos abertos, prestando atenção no cenário, no que acontece, mas sem reação nenhuma, reação física inclusive nenhuma, na maior parte das vezes pelo menos. The shackles that bind us. Por fim, para surpresa de ninguém, existe um traidor no grupo daqueles rebeldes que coloca todos em uma aparente situação de derrota, que se segue inclusive com uma reviravolta sem sentido. É uma vitória sem sentido de uma personagem com força e ação, agilidade, além da sua aparência física. Enfim, tudo deslocado. Por mais que você faça o esforço de imaginar que ela tem essa força descomunal, aquela agilidade descomunal, não faz sentido, porque são características que não correspondem, que não casam com a aparência física da protagonista. E o pouco da história dela que nos é apresentado é muita forçação de barra você acreditar que aquela personagem em específico era uma soldado de elite, né? Não dá para acreditar. Temos ainda um vilão promissor, visualmente promissor, mas que sofre uma derrota sem sentido também. E toda hora eu fico me repetindo em relação aos detalhes, ao desenvolvimento do filme não fazer sentido, ao roteiro não fazer sentido. E eu sei que trata-se de uma ficção, mas ainda assim a ficção ela tem que ter um certo grau de fidelidade à sua verossimilhança, né? A verossimilhança do universo que é proposto, e naquele universo proposto, pelo pouco que nos é apresentado, na verdade, não faz sentido aquele vilão ser derrotado por aquela protagonista. Fisicamente, aparentemente, ele era muito mais forte e devia ter um treinamento semelhante ao dela, levando em consideração que ela também fosse uma ex-soldado de elite. Então são muitos aspectos conflitantes. E eu me senti, sim, como se nós estivéssemos assistindo a uma criança, a um menino de 9 anos de idade, brincando de lutinha com seus bonecos, num cenário em que não precisam existir regras, a não ser a vontade da própria criança e a liberdade de sua imaginação, sem fronteiras, em que o boneco favorito dele vai sempre ganhar do boneco que ele coloca para ser o vilão, o bandido, enfim, o contraponto, né? E eu me senti assim, assistindo uma lutinha de bonecos de uma criança que não precisa ter explicação, não precisa ter organização de ideias, simplesmente acontece. E as cenas de lutas do filme, inclusive, são muito, muito assim. Embora existam efeitos especiais que são vibrantes, mas os movimentos eles não fazem muito sentido. Vocês, quando assistirão o filme, vão entender do que eu estou falando. Mas o filme não é de todo ruim. Existem ali muitos elementos de ficção científica que são interessantes, presentes, não é?
muitos extraídos de outros filmes, de outras histórias clássicas da ficção, de livros, de outros filmes inclusive, de seriados. Alguns fazem parte do cenário, não ganham tanto destaque, mas eles enriquecem a apresentação e quem tem olhos os verá, né? Quem os conhece os perceberá ali presentes no cenário ao longo da história, ao longo do filme. Você é capaz de apontar uma ou outra cena e dizer, olha, isso aqui foi retirado lá de Duna, isso aqui de Star Wars. Enfim, isso é possível acontecer ao longo do filme. Os cenários são grandiosos, eles são bonitos, as cenas dos planetas, mundos com suas naturezas instigantes, intrigantes, faz com que se tenha o desejo da exploração dos cenários. O filme infelizmente não faz isso conosco e nem faz isso por nós. Eu poderia dizer ainda que existe um destaque em especial para os seus efeitos especiais primorosos, embora não seja nada de inovador, faz sim com que as cenas fiquem mais bonitas. Exceção clara é as cenas de combate, mais uma vez, como eu falei agora para vocês, que foram entediantes em grande parte. Então, infelizmente, neste filme nós percebemos todo um potencial não realizado. A história é fraca, cheia de repetições de outros clássicos, só que aqui mal desenvolvidos. Uma protagonista fraca e desinteressante, e nós temos personagens secundários que são interessantes, mas que ao mesmo tempo não são desenvolvidos e são esquecidos na fila do pão, infelizmente. Ainda assim, eu acho que vale a pena assistir, porque foi um dos grandes lançamentos na ficção científica deste ano, porque tem efeitos visuais impactantes, sim, e porque está disponível na plataforma, e se você a assina, né, já é assinante da plataforma, o filme está lá em meio à escassez de opções da Netflix. Logo, se você não tiver o que assistir, você pode assistir este filme. Não esperando, claro, um primor, né, uma obra de arte, mas algo que vai te entreter ali por algum tempo, mas que infelizmente não vai entrar para o hall dos grandes filmes de ficção científica. Eu torci sim muito pelo sucesso dessa história. O trailer prometia bastante, mas infelizmente o filme não entregou nem nada do que foi prometido. Foi sim, para mim, a grande decepção do ano. Existiram, claro, muitos outros filmes ruins em 2023, mas desses eu já não esperava nada. Esse aqui, pela apresentação do trailer, pelo que foi prometido, pela direção do Zack Snyder, eu esperava sim grandes coisas e infelizmente foi a grande decepção do ano para mim. E é isso, pessoal, ficamos aqui mais uma vez, nos vemos muito em breve aqui no Jornada Inesperada. Fiquem todos bem, tchau.